Mais o desemprego. Eu tava lendo o jornal, Estadão, esse final de semana, e aí eu li um dado interessante, que 2,1 milhões de pessoas no Brasil, eles trabalham em aplicativos. Então, transporte ou entrega de comida. E aí, se a gente somar isso com outro dado, que é o quê? O dado do desemprego no Brasil, a gente vê... Primeiro, né, vamos contextualizar o que é desemprego. Desempregado é a pessoa que está em idade ativa e está procurando emprego. Se ela não está, ela não entra nessa estatística. Exato. 6 milhões de pessoas, mais ou menos, estão nessa estatística, né? Ou seja, idade ativa para trabalhar e procurando emprego. E a gente está com desemprego nas mínimas históricas. Queria perguntar, esse número para você, ele é comparável ao que a gente tinha 10 anos atrás, por exemplo? A gente está vivendo condições semelhantes ou tem fatores por trás aqui que podem nos ajudar a explicar esse desemprego mínimo, mesmo quando há, acho que uma percepção de que a economia não está bem no Brasil, né? O rendimento médio das pessoas, pô, apesar de tá subindo, não... Você vê que tá nos últimos 10 anos, 11 anos, desde 2014, ele tá basicamente estagnado, enquanto outros países estão crescendo, até emergentes, enfim. Tem alguma coisa por trás dessa taxa de desemprego mínima aí que explique essa mínima histórica, que parece que tá tudo bem, mas quando a gente olha ao nosso redor e tudo mais, parece que não tá tão legal? Eu diria que a gente precisa de uma pesquisa mais a fundo sobre os níveis de desemprego, sobre o emprego em geral. Você mencionou esse fator hoje de aplicativo, mas não é apenas isso. Até voltando ao assistencialismo, é um benefício que está distorcendo a mão de obra Brasil afora. Aqueles dados que alguns estados têm mais beneficiários do Bolsa Família do que carteira assinada, isso é alarmante. Então, hoje a gente vê que essas ajudas, transferências de renda, também estão distorcendo o mercado de trabalho e que acaba distorcendo a própria visão da taxa de desemprego. O que realmente isso está representando? É um dado fiel da realidade do mercado de trabalho ou não? E ainda nas transferências de renda, é um cenário que acaba prejudicando a empregabilidade, porque, quem é beneficiário hoje, e eu não estou entrando no mérito se o cara é preguiçoso, não quer trabalhar, etc. Não, esqueçam isso. É simplesmente natureza humana. Se o cara recebe o benefício, e muitas vezes nem o benefício é suficiente para ter uma vida mais digna, porque é um auxílio, mas, cara, não é uma renda excelente, é um auxílio. Ele não quer abrir mão do auxílio, ele vai buscar emprego, ele consegue algum bico, alguma coisa, ele prefere não assinar carteira, então vira um trabalhador informal, e que traz um passivo trabalhista para o empregador, que acaba também, olha, o que eu faço? Se eu não, em algumas regiões, esse é o nível, assim, não tem mão de obra, ou eu contrato dessa maneira e corro risco trabalhista, ou simplesmente não contrato. Então, esse nível de auxílio que hoje a gente vê, ele está deformando o mercado de trabalho no Brasil. Mas é uma conversa muito difícil de ter, pelo óbvio, assim, muitas pessoas estão sendo beneficiadas, mas como resolver esse problema, não sei. Talvez tenha que ser algo mais gradual, mas sem dúvida quando a gente analisa desemprego, não dá para dissociar o nível de emprego, carteira assinada, informalidade com assistencialismo. Tudo isso faz parte do mix do resultado final. Né? Legal. Agora, né, cara, eu queria te perguntar sobre a última aprovação unânime na Câmara dos Deputados da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Nos mandatos anteriores do Lula tinha sempre uma grande bandeira, que era por Bolsa Família, o Fome Zero lá atrás, né, programas assistenciais que deram muito certo e tão vivos e com uma marca, e a pessoa pensa em Lula, pensa em Bolsa Família, alguns anos pensava em Fome Zero, até hoje. E eu tô sentindo que essa vai ser a grande bandeira que o Lula lhe vem para 2026. Mas a gente vai discutir ainda. Mas a minha pergunta como é que você vê essa correção, essa isenção, né, de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais? E acho que o outro ponto importante que você já deixou bem claro aqui, né? A gente não tem espaço para ficar fiscal aqui, muito fiscal. Nossa situação fiscal ela é complicada. E como é que você vê o lado da compensação, onde isso
deve ser compensado, né? Essa perda de arrecadação deve ser compensada. Como é que você vê essa medida? Foi uma boa medida? Foi uma medida fácil? Estava defasado? Já deveria ter feito isso há muito tempo? Vamos lá, por partes. Primeiro, sim, defendo isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, e iria além, defenderia, ou melhor, a eliminação do imposto de renda para a pessoa física. Haveria formas de compensar essa perda de arrecadação simplesmente pelo lado do gasto. Cara, se a gente voltasse ao nível de gasto de 3 anos atrás, já estaria compensado essa eliminação do imposto de renda. O que eu vi de errado com essa reforma que passou? Primeiro, a atualização estava defasada há muito tempo e agora vai continuar defasada porque não há ainda um mecanismo de atualizar os 5 mil reais. Com inflação de 5%, daqui 10, 12 anos, a gente vai ter um monte de super ricos porque simplesmente o salário nominal vai ter aumentado pra caramba, só compra muito menos do que hoje compra. Então, o correto, que era até um destaque do Partido Novo, era ter uma atualização anual. Atualização anual para a faixa de imposto de renda, atualização anual para o imposto mínimo também, lá que quem ganha hoje mais de 50 mil reais por mês, ou 600 mil reais por ano, tudo deveria seguir a inflação, ser corrigido monetariamente, porque senão você está novamente roubando a população via o imposto inflacionário, e esse é o mais descarado. Aliás, até falando de mercado de ações também, os 20 mil reais de isenção de vendas mensais, cara, isso é de 90 e poucos? Cara, pelo amor de Deus. Então, o governo, e aí, governos lato sensu, não apenas esse, atualiza monetariamente só aquilo que lhe convém e não que seria o correto para um país que tem uma inflação elevada. A gente pode voltar às discussões, mas então estamos indexando novamente a economia. Sim, o problema está na inflação, então vamos derrubar a inflação para não ter que indexar a economia, né? O problema começa na inflação, não na indexação. Então essa parte para mim ficou para trás e espero que consigam alterar agora quando for debatido no Senado, para que a correção anual seja válida para ambos. Tudo que foi agora nessa reforma, tanto para isenção de até 5 mil, quanto para o restante, para as rendas maiores, atualização anual. E a compensação, é claro que eu discordo, porque, novamente, a gente só mudar a vítima tributária, tira de um e coloca no colo do outro, quando deveria ser sempre pelo lado do gasto. Então aí não é o que eu já reiterei, não tem por que eu ficar reprisando aqui, mas é isso, a compensação de perda de arrecadação tem que ser pelo lado do gasto, e não manter como é que se diz? A neutralidade tributária, tira de um e coloca no colo do outro.